no ano de 1948, então, o desembargador Dr. João Martins de Oliveira, ele vem para o município de Ponte Nova e em todos os lugares por onde ele passava, ele ia fundando patronatos. E não ia ser diferente em Ponte Nova, já que a gente estava passando pelo declínio da cana-de-açúcar no município. E aí a gente sempre diz o seguinte, quando o açúcar vai embora, o que resta é a cachaça. Né? Apesar da gente ter, né, ser famosos pela boa cachaça do município, infelizmente a gente tem o vício também, que é muito forte e que era muito forte naquela época. Então, pais de família muitas vezes não davam conta de manter a sua família. E o que a gente tinha? Muitos meninos, principalmente negros, que ficavam perambulando pelas ruas da cidade. E tem uma história, que essa história está registrada, inclusive, que um dia, passeando na antiga confeitaria Lembrança, que é ali na frente do fórum, era na frente do fórum, um menino chamado Zé Maria resolveu roubar uma cocada. E aí o doutor João estava entrando ali no fórum, que a confeitaria era bem ali onde que é o cartório até hoje, né? Sim. E ele pega e fala assim, não prende esse menino não, ele é meu conhecido. Então ele manda os policiais soltar o menino que estava roubando a cocada e leva esse menino para casa dele. E começa a cuidar desse menino na casa dele. E aí ele vê outros meninos com essa mesma necessidade no município. E ele decide, nessa época também, estava sendo inaugurado o Clube Pontinovense. Sim. E aí fizeram vários bingos, vários jantares beneficentes e eles conseguem comprar a antiga Fazenda da Esperança, que é hoje a sede da Fundação Menino Jesus. Por isso tem uma extensão de terra grande. E ali eles começam a fazer um trabalho com esses meninos de horta, de granja, de padaria. E esses meninos começam, de fato, a fazer um bom trabalho no município. Tanto é que lá tinha uma charrete que todas as manhãs trazia-se verdura e ofertava para as pessoas aqui do centro de Ponte Nova. Esse trabalho deu muito certo durante 40 anos. Ele funcionou muito bem. Nós temos muitos jovens, principalmente porque lá ficava basicamente os meninos, no abrigo ficavam os meninos. Depois eles abriram a escola com o nome também do Dr. João. Muitas pessoas estudaram nessa escola e muitas professoras tinham um trabalho fantástico ali na fundação na escola, né? Depois de um tempo essa escola fechou e esses meninos, quando nós chegamos no ano de 2000, nós ainda encontramos alguns meninos que eram abrigados ali naquele tempo. Muitos deles já eram maiores de idade, mas não tinham outros lugares para morar e acabaram ficando por ali. Nós fizemos um trabalho com eles durante 1 ano e meio, até a própria assistência social do município assumir esse trabalho efetivamente. E aí nós começamos o trabalho com as crianças que nós temos, com o perfil de atendimento que nós temos hoje. Né? Nós mantivemos esse abrigo ainda, essa história do abrigo até o ano de 2012, onde houve um reordenamento, um trabalho de reordenamento dos abrigos no município. E aí a diretoria da fundação optou, no ano de 2012, então, por encerrar as atividades do abrigo e potencializar as atividades no serviço de convivência. É o desembargador, não, promotor? Como é que é o nome? É o desembargador Dr. João Martins de Oliveira. Dr. João Martins de Oliveira. Sempre foi a PPC? Sempre foi, desde quando ele criou? Isso, sempre foi a PPC, né? Na verdade, ele começa com a sigla PPC, né? Depois é que passa para a PPC, né? E com esse apelido de patronato. E aí, por que tinha essa questão? Se você aprontar, você vai pro patronato. Porque nessa época também existia... O filho aprontava em casa, a mãe que falava assim, se aprontar... Minha avó já falou comigo que foi um monte de vezes. Um monte de vezes. Tá vendo? E olha que esse menino é calmo, tá? Sim. Agora. Imagina os mais encapetados igual eu, assim, mais ou menos. Imagina. As bênçãos, né? Mas existia também uma política, né, do governo mesmo, de que nós podemos cuidar melhor de seus filhos. Né? O patronato ele nasce junto com a ideia das FEBEMs. E nessa ideia existia que a família empobrecida
ela era incentivada a abrigar os seus filhos, porque o Estado conseguia, ele incutia essa ideia de que ele conseguia fazer um trabalho melhor do que a família. Então, ela tirava o potencial da família e assumia esses meninos. O menino, às vezes, não tinha nada. Às vezes, a criança ela tinha uma dificuldade de aprendizagem e ela ia para o abrigo. E é uma história que ela se repete em todo o país. Se você pegar, né, a questão do manicômio lá em Barbacena, é uma história muito parecida com a história do manicômio de Barbacena, né? Com o Colônia, o patronato de Ponte Nova, né? Às vezes era uma criança que era filho de mãe solteira, ela ia para o patronato, né? Às vezes era uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela ia para o patronato. Às vezes era uma criança que simplesmente a família não queria ficar com ela ia para o patronato. E também existe a grande maioria eram de adolescentes, de crianças, que a família deixava para o Estado criar, porque acreditava, de fato, que o Estado fosse fazer um trabalho melhor do que a família. É claro que a gente hoje está em outra época, né? Sim. Totalmente diferente, né? Sim. Esses anos aí também, né? Mas a gente ainda carrega essa história, né? Nós, adultos, ainda temos, às vezes, um preconceito com relação à Fundação Menino Jesus. Então, isso... Acontece isso hoje ainda? Como que você, como gestora hoje, né, como presidente, mas você já trabalha há muito tempo, a fundação ainda sofre muito preconceito? A fundação sofre esse preconceito no sentido que as pessoas ainda procuram a fundação no sentido assim. É muito sutil a questão do preconceito, mas ela é real, né? Às vezes pergunta assim pra gente, você não tem uma menina bonitinha, pode ser até pretinha, para eu levar lá para minha casa, para ficar com meus meninos enquanto eu trabalho? Porque os meninos são tão educadinhos, né? Às vezes você tem uma bonitinha aí para ficar lá em casa, mas por que não oferece essa menina uma oportunidade de fazer um curso de informática, de fazer um curso de artes, de dar para ela um curso de violão, de dar para ela uma oportunidade que os filhos dela também teriam, né? Então, assim, é muito sutil, mas o preconceito ainda existe, né? E ele acontece dessa forma. Quando, às vezes, a gente recebe uma doação que é o resto do resto do resto do resto, né? Nós vivemos de doação, mas a doação daquilo que você usa, daquilo que é bom para você, daquilo que não precisa de um conserto tão grande para ser a coisa, sabe? E doação, gente, é o seguinte, né? A pessoa descarta lá e quer doar, não existe isso, né? Sabe? A doação é uma coisa que você utilizaria, né? Sim. Aí você vai doar, né? Por causa que você quer fazer a doação, porque você quer... Daquilo que você usa. Usa, é isso aí. Sabe? Assim, eu sou super a favor das doações. Sim. Sabe? Eu acredito que é uma economia que precisa existir porque ela é sustentável, sabe? E nós educamos as crianças da Fundação a viver bem com as doações que elas recebem, a serem agradecidas pelas doações que elas recebem, porque a pessoa, necessariamente, ela não precisa de doar aquilo que está em desuso. Ela doa aquilo que ela usa, isso sabe? Aí. Eu sou totalmente contra quando eu recebo aquela campanha assim, aquela mensagem assim no WhatsApp. Se você está andando, você sabe que está fazendo frio, pegue aquele cobertor que você não usa, pegue aquela blusa que você guardou no guarda-roupa. Ué, se você não usa, é porque não presta para você. Sabe? Você tem que doar para o outro aquilo que é bom também para você. Aquilo que está na moda também para você. Sabe? E eu digo que doação, necessariamente, não é só de coisas. A gente pode se doar. Doar o tempo, né? Doar o tempo. Então, assim, você pode ser voluntário, sentar ali no banco da fundação, da porta da cozinha, tira meia hora, senta ali para contar um caso com o menino, sabe? Para dar atenção a um adolescente. Faz toda a diferença. Sabe? E não tem necessariamente... Por exemplo, eu tinha um voluntário lá na fundação que ele era fantástico. O voluntariado dele era varrer a quadra no final de semana. Eu tinha um outro voluntário que ia lá para plantar uma orquídea. Deixar uma orquídea na árvore. Esse era o voluntariado dele.